Olá, sou a aluna Francisca Noélia, juntamente com os meus colegas Denildes, Maria José, José Filho, Antônio Filho e Janiel, iremos apresentar ao seminário da disciplina Comunicação Administrativa, na qual iremos fazer uma abordagem de um artigo, cujo título é o seguinte: A Comunicação Organizacional Interna, um estudo no Programa Nacional de Formação em Administração Pública da Universidade Estadual do Centro-Oeste. Introdução. As diferentes perspectivas desenvolvidas em torno da comunicação organizacional têm apresentado grandes contribuições para as organizações, de modo geral amenizando contratempos e avançando na comunicação interna e externa. Com base nessa afirmação, o objetivo geral desse artigo foi identificar como ocorre o processo de comunicação organizacional interna entre a Secretaria do Programa Nacional de Formação em Administração Pública da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná e os coordenadores dos cursos a esta vinculados, a partir da ótica dos agentes envolvidos no processo. Então, a comunicação ela está inserida em nosso meio e, dessa forma, faz parte da estrutura de cada indivíduo, pois as formas de comunicação manifestam-se dos mais diferentes modos e necessitam ser interpretadas, sendo nos atos, nas ações compartilhadas, nas mensagens escritas, nos diálogos, ao falar e deixar de falar, do ouvir, do escutar, do entender e do fazer sem entender e também do querer entender. Ou seja, a comunicação ela é essencial para a nossa vida. E dentro das organizações ela se torna cada vez mais essencial, pois uma boa comunicação aplicada dentro de uma organização, ela leva a organização a alcançar cada vez mais bom êxito, um bom resultado na busca e no alcance dos seus objetivos. Com isso, compreender a importância da comunicação organizacional interna faz-se necessário dentro de uma organização, tendo em vista que esta é uma ferramenta da administração estratégica que tem se tornado cada vez mais exigente para alcançar a eficácia organizacional. E a comunicação organizacional, ela engloba alguns elementos principais. Dentre eles, podemos ressaltar as relações públicas, as estratégias organizacionais, o marketing corporativo, a propaganda corporativa, a comunicação interna e externa, enfim, um grupo heterogêneo de atividades de comunicação que são voltadas fundamentalmente para os públicos ou segmentos com os quais a organização se relaciona e depende. Dando continuidade ao nosso trabalho, eu, Maria José, irei comentar sobre as ferramentas da comunicação organizacional. Essas ferramentas são aquelas utilizadas para identificar e atender as necessidades dos clientes de uma organização. E ela se dá de três diferentes formas. Pela comunicação institucional, que é aquela mais oficial, a comunicação interna ou administrativa, que é o foco do nosso trabalho, e a comunicação mercadológica. A comunicação interna ou administrativa é aquela que visa no desenvolvimento harmonioso de todos os processos executados pelos colaboradores na empresa. Para isso é importante conhecer a missão da empresa e desenvolver ações para que os colaboradores também compreendam a necessidade do cumprimento dos objetivos da empresa. E aí, como estamos tratando de comunicação, a comunicação acontece através de envio de informações, de fluxo de informações. E existem N informações que podem ser tratadas dentro de uma organização. A gente pode citar vários. Por exemplo, as informações institucionais, as motivacionais, de orientação profissional, entretenimento, que se relaciona ao empregado e etc. Essas informações, elas se dão através de canais diferentes. E esses canais são dois que podemos citar. Dois: o formal e o informal. O canal formal é aquele que vai dispor de instrumentos oficiais, como ofícios, relatórios, né? Memorandos. E os informais são aqueles de expressões livres que acontece ali no ambiente com os colaboradores, como, por exemplo, as conversas paralelas é um exemplo. Essas informações, elas precisam se dar
através de direcionamentos, né? Que a gente chama de fluxo de informação. Esse fluxo ele também se dá de 3 formas, que é a forma descendente, a forma ascendente e a forma lateral. A forma descendente é aquela que acontece de cima para baixo, do supervisor para o subordinado, ou seja, para o chefe para o subordinado. E a ascendente é o contrário, de baixo para cima, do subordinado para o chefe. E há também aquela lateral. A lateral é aquela que acontece aqui no ambiente, né? É uma informação que que existe, que está sendo direcionada via horizontal. Hoje, nos dias atuais, nós podemos mencionar uma ferramenta muito importante que está sendo utilizada hoje nesse tempo de pandemia tão difícil, que é o instrumento da videoconferência, né, do uso da internet, do uso da web em favor da continuidade dos trabalhos das organizações. Então, muitas reuniões estão acontecendo via web. O nosso trabalho, que tem foco na comunicação interna da organização, ela apresenta os seguintes procedimentos metodológicos. É uma pesquisa que se deu em caráter exploratório, de natureza qualitativa, com o objetivo de compreender o processo de comunicação organizacional existente entre a Secretaria da Universidade Estadual do Centro-Oeste de Paraná com os coordenadores dos cursos a ela vinculados. Esse trabalho, essa pesquisa, ela se deu através de um estudo de caso. Esse estudo de caso apresentou técnicas de observação e também entrevistas. E ele se deu de 2 formas: a bibliográfica, pela pesquisa bibliográfica, e pela pesquisa de campo. Na pesquisa de campo, foi aplicado as entrevistas, que se deu com um funcionário, 3 estagiários e 3 coordenadores, com uma média de 15 minutos de duração. Os dados coletados foram todos anotados e gravados com o consentimento dos entrevistados. Os colegas irão detalhar mais esse trabalho. Segue. E para garantir a preservação da identidade dos 7 entrevistados, estes foram denominados de entrevistado A, B, C, D, E, F e G. Foram entrevistados 4 pessoas do sexo feminino e 3 do sexo masculino. Quanto ao cargo, 3 deles ocupavam o cargo de coordenador de curso, 1 de secretário acadêmico e tinham 3 estagiários. Os coordenadores de curso, eles eram graduados em administração. O secretário acadêmico, ele era graduado em letras em inglês, e as estagiárias, uma era graduada em letras, outra em ciências contábeis e outra em administração. E as entrevistas, elas foram realizadas de 19 a 24 de novembro de 2014. E quanto à comunicação entre a secretaria e os coordenadores de curso, como já foi dito, o objetivo era identificar como ocorre a comunicação entre os coordenadores de curso e a secretaria acadêmica, e qual ou quais são as formas mais utilizadas e quais delas eram consideradas pelos entrevistados as mais importantes e o porquê. E conforme o que foi observado, a comunicação entre a secretaria e os coordenadores, ela acontece tanto por e-mail, quanto por telefone e pessoalmente. Mesmo que 3 dos entrevistados evidenciem que o e-mail proporciona um registro formal, que
um registro formal que as informações foram enviadas ou recebidas, mesmo eles evidenciando. Os entrevistados mostraram preferir comunicar-se pessoalmente, pois o contato pessoal, mesmo que aconteça de maneira informal, mostra-se relevante no processo comunicacional. Eles visualizam que seja menor a probabilidade de acontecer erros e que, dessa maneira, seja mais fácil entender a mensagem, aumentando a possibilidade de sucesso na conclusão de uma tarefa ou de um projeto. Olá, eu sou José Filho, dando continuidade ao nosso seminário, falar um pouco aqui dos fatores que podem influenciar a comunicação organizacional interna. Observando aqui essa pesquisa, com a entrevista que foi feita com os funcionários, é notório que há muita divergência com relação a essa informação. Para uns, essa informação chega no tempo hábil, para outros não, e ele tem divergências nesses setores, nessa configuração de informação. Ou seja, a informação recebida no tempo hábil, para uns sim, mas para outros não. Então, eles precisam otimizar esse tempo e fazer com que essa informação chegue na ponta com o mínimo de ruídos possível para poder ter um entendimento, tanto interno quanto externo, e diminuir o máximo possível dessa burocracia na gestão, porque quando essa informação é colhida e ela fica bem assimilada em todos os setores da organização, com certeza os funcionários e as pessoas que estão envolvidas certamente vão tomar decisões mais assertivas num tempo mais curto e não vão estar apagando incêndio. Eles vão estar com a informação e vão ter, com certeza, a clareza que aquele problema vai ter que ser veredado por aquele caminho, que com certeza é o caminho mais assertivo para que essa organização otimize o seu tempo e consiga utilizar a informação da forma correta, sem ruído, e que esses ruídos não venham a comprometer a eficácia dessa comunicação. Então, precisa dar uma melhorada, com certeza, dentro dessa comunicação, para poder ficar de forma satisfatória dentro desse parâmetro que foi visto, né? O resultado dessa organização vincula-se tanto na estrutura quanto no resultado. Então, uma boa comunicação faz o sucesso para qualquer organização, seja ela pública ou privada, né? Então, a informação sem ruído, uma informação fidedigna no tempo hábil, com certeza fará todo e qualquer diferença dentro de qualquer organização, seja ela no âmbito público ou privado, e certamente a informação ela vai ser muito relevante e muito decisiva. Falar sobre os aspectos do processo de comunicação interna dos entrevistados, quando indagados em relação à sua percepção sobre o que poderia ser aprimorado. Haja vista que a finalidade da comunicação interna é gerar meios para promover a integração entre todos os colaboradores da empresa, diretoria, gerência, coordenadores e auxiliares. Analisando as respostas obtidas na pesquisa, é possível verificar que os entrevistados têm preferência pela comunicação face a face, tanto pela questão da agilidade na troca de informações, quanto pela questão da integração entre os funcionários. Quando questionados se os instrumentos utilizados atendem às demandas atuais,
os entrevistados mostram-se satisfeitos com as ferramentas utilizadas. A utilização das redes sociais como ferramenta de comunicação interna tem sido muito incentivada pelas organizações para compartilhar ideias e objetivos em comum, visando a melhoria nos processos comunicacionais internos. Outro questionamento realizado foi em relação à troca de informações entre os coordenadores de cursos e a secretaria acadêmica e vice-versa, se existem algum fator que dificulta a comunicação organizacional interna entre eles. Os resultados apontam que a integração é uma característica que se faz presente no setor pesquisado. Outra característica que podemos identificar é que a comunicação vem se destacando dentro da empresa, sendo fundamental na concretização dos objetivos estabelecidos, além de possibilitar a integração e o equilíbrio entre seus componentes. Dessa forma, a comunicação pode ser compreendida como uma das funções estratégicas da empresa. Por isso, os fatores que dificultam o processo comunicacional devem ser altamente observados e eliminados do cotidiano organizacional.